Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Léo Jesus para falarmos de tricolor paulista, muitos assuntos relacionados ao mercado da bola, muitos nomes sendo ventilados no São Paulo. Esse canal sempre com compromisso com a verdade, vou trocar ideia para você o que tem de real na questão do interesse do São Paulo em Mauro Icardi, Cebolinha e também do Claudinho, ex-Bragantino, lembra dele? São Paulo tem interesse no jogador, já o spoiler, mas eu preciso atualizar vocês que entre interesse e efetivação tem uma distância grande. Trocar uma ideia também sobre ponto importante, né? Votação importante que iniciará esta noite sobre a possível mudança do estatuto do São Paulo. Entre outras informações, antes eu vou pedir para você que já é da casa, deixa aquele likezão. Você que está chegando hoje, se inscreva no canal, ativa todas as notificações para continuar conosco. Isso é gratuito e você me ajuda de montão, beleza? Vamos começar a falar então, gente, já de mercado da bola. Primeiro nome que eu quero tratar com vocês é de Everton Cebolinha. Deixa eu pegar aqui que tem uma informação muito importante sobre o Cebolinha para compartilhar com vocês. Tá mais atrelada, na verdade, ao próprio Flamengo, tá, gente? Ó, o Flamengo decidiu, notícia da ESPN Brasil, o Flamengo decidiu que vai liberar Everton Cebolinha de graça, sem exigir nenhuma compensação financeira pelo jogador e vira oportunidades para times do Brasil, tá? Cebolinha dispensa apresentação. Todo mundo sabe que o São Paulo já teve interesse no jogador por várias vezes. E é claro que eu fui atrás da informação e o São Paulo tem interesse em Everton Cebolinha, tá? Não é impossível o São Paulo fazer uma proposta. Então, contrato do jogador, até então o Flamengo era bem relutante sobre, olha, quero um retorno financeiro pelo Cebolinha. Não, o São Paulo chegou inclusive a tentar na última janela, olha, retorno financeiro. Aí o São Paulo já correu. Se o São Paulo quiser o Everton Cebolinha, o Flamengo vai liberar de graça pela notícia da ESPN, aí é tratar diretamente com o atleta. Valor de salário, mais pagamento de luvas, aquelas coisas todas. O Everton Cebolinha vai ter que baixar a pedida dele para ir para outro time do Brasil. Ninguém vai pagar o que ele recebia no Flamengo, que era um grande valor. Só que agora pode pesar o fato do São Paulo ter contratado, por exemplo, o Vitor Sá, para ganhar 1 milhão, alguma coisa por mês, contando luvas e tudo mais. Talvez com um pouco mais poderia colocar o Everton Cebolinha. Aqui eu não estou nem pedindo a contratação, tá? Que a essa altura, como está o São Paulo, acho que não tem que fazer a proposta. Mas será que se não tivesse trazido Buta, não tivesse trazido Vitor Sá, que ninguém entendeu essa contratação até agora, talvez aqui nós já teríamos o suficiente para pensar num jogador de um patamar melhor, que é o caso do Everton Cebolinha, tá? Mas o que te interessa é informação, não é isso? Informação. O São Paulo observa sim essa possibilidade e pode abrir conversas para ter o jogador. Empecilho, valor que deve ser fora da realidade do São Paulo. Empecilho número 2, o staff do jogador tenta achar oportunidade também fora do país, tá? Prioritariamente fora do Brasil, embora ele não descarta sair do Flamengo para jogar no futebol brasileiro. Então, São Paulo super atento a essa possibilidade. E aí os jornais argentinos colocando mais uma vez que o São Paulo quer a contratação de Mauro Icardi, tá, gente? Esse aí é o que eu vou atualizar para vocês, que o São Paulo há um tempo atrás observava a situação, mas não deve avançar pela contratação do jogador, nem proposta deve fazer, tá? A informação que eu tenho, é claro que o mercado é bem dinâmico, se o jogador for oferecido, o São Paulo está precisando de jogadores, vai avaliar, mas não deve ser um negócio que saia sequer que o São Paulo avance. Informação importante sobre Claudinho, deixa eu pegar aqui, lembra dele? Ex-Red Bull Bragantino, esse é um jogador que eu gosto bastante, inclusive, tá? Deixa eu pegar aqui onde eu separei. Cadê o Claudinho? Aqui, ó. São Paulo sondou a possibilidade de contratar Claudinho, meia do Al Saad, por empréstimo, tá? A ideia seria de um empréstimo com obrigação de compra caso determinadas metas fossem atingidas, que é aquelas coisas lá de um determinado número de jogos, jogando 45 minutos, e aí tem que pagar o jogador. Ele tem interesse em voltar para o Brasil, mas o Al Saad
dificultou as conversas por um empréstimo e nesse momento só deseja negociar em definitivo. Então, Claudinho, o interesse é real? Sim, e também não é de agora. Jogador que o São Paulo tentou contratar em 2024 e em 2023 também. Quer contratar o jogador. E a única possibilidade hoje é se o Al Saad mudar de ideia e falar: topamos conversar nessas condições. Para tirar a grana do bolso? Não. Por quê? Porque o São Paulo não tem grana no bolso, o São Paulo tem dívida no bolso. E aí os transfers bans, não sei o que, dificulta qualquer tipo de negociação nesse sentido para pagar depois. Ninguém acredita. O São Paulo hoje não tem credibilidade de mercado. Então se você vê o Claudinho sendo negociado com outro clube nas condições que o São Paulo propôs, mas eles não aceitaram, é por causa da falta de credibilidade que infelizmente esse clube tem no mercado. De mercado da bola é isto, e agora a gente precisa falar de um ponto muito importante, da votação que se iniciará hoje, nesta quarta-feira, às 22 horas, para uma possível atualização ou mudança do Estatuto do São Paulo. Gente, é um tema um pouquinho maciço, mas eu vou resumir para vocês pontos importantes, tá? Sobre essa questão da reforma estatutária. Vamos lá, ó. Mais experiência e menos conflito. No material dessa situação eu vou lendo junto com vocês, tá? Os profissionais independentes precisam obrigatoriamente possuir sólida experiência executiva e reputação ilibada, ou seja, vão passar a ter aí nas partes lá que cabe ao São Paulo, no conselho de administração, na administração do clube, profissionais independentes, tá? Que eles têm que ter carreira sólida na área. Eles precisam demonstrar que tem conhecimento, estudo naquela área, tá? Vão ter travas rígidas, né? Nessa mudança de estatuto, para evitar vínculos de direitos de empresas com dirigentes, conselheiros, ou seja, o cara vai fazer um contrato lá com uma empresa Morumbi ID, só que o dono da Morumbi ID é conselheiro do São Paulo e faz parte do conselho de administração, tá? Então vai ter travas claras que hoje não tem. Outros pontos importantes aqui, eu não vou ficar falando de todos, tá? Como que vai funcionar? Ó? O conselho de administração passaria obrigatoriamente com 4 membros independentes integrando a sua estrutura, beleza? É desses membros que a gente falou agora aí, que esses membros têm que ser de mercado, caras especializados e tudo mais. Separação do futebol do social, que é o que a gente pleiteia há muito tempo, né? Separar o futebol do social. O que se entende aqui, né? Que é bom para a separação do futebol do social. Mais foco no principal produto do clube, que é o futebol, e fazer do social parar, porque tem sido muito deficitário para o São Paulo. Então, é uma questão importante aqui, separação do futebol do social. E separação de outras áreas também, tá? Como as áreas administrativas, de marketing e outros setores. Então, para trabalhar assim como setores de empresa separado, hoje o São Paulo é tudo muito junto ali. Mais responsabilidade para os dirigentes, a mudança pede uma reforma que detalha explicitamente as condutas e penalidades para a utilização do dinheiro do clube. Por exemplo, essa questão aí que está em andamento sobre o Júlio Casares. Você vai, usa o cartão corporativo, repõe, parece que tudo pode. Quais vão ser as penas exatamente, quem fizer isso, a expulsão, já determinar, para não ter que ficar passando por conselho de não sei o que, votação. Olha, fez isso, comprovou, tá expulso, tá? Então tem coisas bem interessantes aqui, gente. Ó, limitação de prazos, a proposta estabelece regras severas para evitar contratos desproporcionais no final dos mandatos, né? Começa a fazer contrato a todo vapor para ganhar a eleição, isso é uma prática das políticas, né? Que mais aqui, ó? Cobrança por resultados. Fala sobre gestão de planejamento. A administração deixa de ser impétrica e passa a operar estritivamente em base de planejamento estratégico e metas claras, acompanhamento contínuo por profissionais capacitados. Em resumo, galera, balancetes trimestrais divulgados para o torcedor, acesso aos associados, resultados do São Paulo expostos aí também nos sites oficiais e auditoria interna, tá? Nova área especializada, a proposta pede a criação de uma área dedicada exclusivamente à auditoria interna,
tá? Reportando-se aos órgãos de controle, até de externos do clube, aí se for o caso. Fiscalização rigorosa, tá? Checando contas, validando controles internos, monitorando de perto a saúde e gestão financeira do São Paulo. A ideia é boa, a ideia é muito boa, tá? E tem pontos muito importantes aqui, separei alguns deles, senão fica bem maciço. Já me cansou só de ficar lendo isso daqui, mas depois vocês dão uma olhada com calma, porque é algo muito importante para o São Paulo. E eu entendo que tem que ser aprovado, né? Saiu uma nota da torcida independente da Falange se posicionando contra, fiquei totalmente surpreso. Eles pleiteiam lá que faltou o fim do conselho vitalício, concordo com eles nisso, e eles pleiteiam também a questão de sócio-torcedor votando para eleger presidente. Isso é muito complexo. Quais critérios? Sócio-torcedor há quanto tempo? Que tipo de critério que tem? Porque sócio-torcedor vota geral para eleger presidente. Aí eu sou um cara, pensando aí na falcatrua já, eu sou um cara de muita grana, contrato 100 mil sócio-torcedores, votem em mim e ganhei a eleição para presidente de São Paulo, não sei nem quem eu sou. Ou, de repente, vai parar um cara na presidência como o próprio Baby, que já demonstrou o interesse dele de ser presidente. Para mim seria terrível para o São Paulo, Baby presidente. É um cara totalmente sem capacidade para ser presidente do São Paulo, no meu ponto de vista. Você já imaginou? Aí todo mundo que é sócio lá, que é apoiador do cara, coloca um cara que não tem a menor condição de ser presidente de um clube de futebol do tamanho do São Paulo. Então, é assim, essa parte tem que ter muito cuidado. Sou a favor, sim, da participação da torcida. Acho o São Paulo bem arcaico no processo eleitoral, mas, vota simplesmente o sócio-torcedor. Aí a gente abre margem para piorar a coisa como que tá? Sou a favor do sócio, mas com muitos critérios. Sócio-torcedor há 15 anos ou há 10 anos, beleza. Aí nós vamos pro pleito, aí tem um certo peso, acho que dá para colocar isso em discussão. Colocar no cru assim... A gente pode ter uma troca de poder, sempre dá para piorar, tá, gente? Não pensem que não dá, não. E aí, muita gente contra a reforma, porque a ideia teria, a oposição já disse que não, tá? Mas a ideia teria vindo do Outen Aires. Primeiro que o Outen Aires não devia nem estar no São Paulo. Mas aí a gente tem que tomar um certo cuidado para não entrar em uma zona perigosa. E se a ideia foi do Outen Aires, mas as ideias são boas? Aplica, pô. Aplica. Ninguém tá falando que quem tem que aplicar o Outen Aires. O Outen Aires tem que ser expulso do São Paulo, no meu ponto de vista. Mas se foi ele ou alguém do apoio dele que fez a boa ideia, gente, não importa quem fez. A ideia é boa pro clube, aplica. O São Paulo precisa de profissionalização. Isso vai corrigir o São Paulo? Vai se tornar as mil maravilhas? Não. Mas que a gente precisa dessa atualização, pra mim tá muito claro que sim, tá? Deixa nos comentários a sua opinião do que você pensa a respeito. De segunda a sexta-feira nesse canal nós temos live, então às 20 horas, vem com a gente. Hoje, quarta-feira, se você estiver assistindo esse vídeo, a live vai estar muito divertida com patrocinador não, com participação de um de vocês aí. Um inscrito bem famoso aqui do canal, não vou dar o spoiler, que vai estar um tanto quanto... Não, eu não vou contar. Assiste a live e vocês dão uma olhada. Essa quarta-feira, às 20 horas. Da minha parte, que o meu amigo Jesus Cristo abençoe a sua vida. Hoje sempre vamos São Paulo, todas as maneiras de você ajudar o canal estão fixadas no primeiro comentário. Dá uma moral pro nosso canal, o canal tá precisando bastante, gente. Vai nessa, tá? Fui, tchau!